Quando surge Família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, definitivamente não foi um bom domingo para nós, né? Final do Campeonato Paulista, jogo de ida no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1-0, tem a volta ainda dia 27 em Itaquera, mas poucos minutos depois da final do Paulistão tivemos uma outra final para nós, final das crias da academia, Libertadores Sub-20, Palmeiras e Flamengo, e aí o Verdão levou a pior nos pênaltis, após empate em 1-1 no tempo normal. Então o vídeo de hoje, claro, vai ser sobre essa final da Liberta Sub-20. O Flamengo conquistou pelo segundo ano consecutivo a competição e vai representar o Brasil no Intercontinental, que vai ser no segundo semestre, né? Então a gente vai trazer os dois gols da partida, trazer os pênaltis também, aliás, muitos pênaltis mal batidos, né? Pelo lado palmeirense e o lado flamenguista também, os dois goleiros bem demais. Claro que a gente tem que dar méritos também pro Aranha e pro Lucas Furtado, excelente goleiro do Flamengo, mas claro que a gente vai citar o Aranha aqui, porque para mim, já adianto, foi, se não o principal jogador do Palmeiras na Copa Libertadores Sub-20, tá entre os três ali tranquilamente, né? Porque a gente vai lembrar sempre do Riquelme, aliás, já passando a limpo, né? Já que finalizamos a competição neste domingo, Riquelme terminou a competição como grande artilheiro, né? Foram 4 gols marcados lá nos 2 primeiros jogos, ainda da primeira fase. O Gilberto foi o cara das assistências, né? Foi o garçom dessa Copa Libertadores Sub-20, foram 4 assistências, só que também as 4 dadas lá na primeira fase, né? Então já tinham sido os 2 grandes destaques do Verdão na Copa São Paulo, lá de janeiro. Inclusive o Riquelme quase bateu a artilharia máxima, só perdeu ali para o Rian Francisco do São Paulo, que atuou em mais jogos, né? Foi até a final. Gilberto, o cara das assistências, né? Na Copinha foram 8 passes para gol do Gilberto, e aí na Liberta Sub-20 essa dupla volta a se destacar. Só que aquela coisa, né? Se destacaram em jogos teoricamente mais tranquilos lá na primeira fase. No mata-mata, quem foi muito bem foi o Aranha, né? Salvou o Palmeiras na semifinal contra o Belgrano, o Verdão venceu por 2-0, mas o time argentino impôs uma pressão muito forte e o Aranha estava lá, foi o melhor em campo. E aí na final ele fez sua parte, né? Pegou 2 cobranças de pênalti, mas os jogadores do Palmeiras acabaram desperdiçando 3, e aí o Flamengo levou a melhor. A gente vai assistir tudo isso daqui a pouquinho. Bom, falei até aqui do Riquelme Felipe, do Aranha, do Gilberto, mas é claro que a gente tem que destacar também ele, Eric Belé, autor do gol do Palmeiras na grande final da Copa Libertadores Sub-20, autor do gol, claro, no tempo normal, né? Durante os 90 minutos foi ele quem balançou as redes de cabeça. Daqui a pouco a gente vai assistir os gols. E o Belé termina a competição, termina a Liberta Sub-20 com 2 bolas na rede, mas em 2025 ele tem 7 gols marcados já, porque na Copinha ele tinha marcado 5 vezes, e aí se a gente pegar como um todo, né, entre todos os jogadores do Sub-20 neste ano, ele só tem menos gols que o Riquelme Felipe. Riquelme tem 11 bolas na rede já, e o Belé repetindo 7 gols marcados de janeiro para cá. É mais um excelente jogador, vai fazer sua primeira temporada completa pelo Sub-20 agora, né, e tá gerando muita expectativa, mais um excelente jogador que o Palmeiras está formando. Bom, antes de trazer a escalação do técnico Lucas Andrade, claro que a gente precisa falar sobre Figueiredo, né, que se lesionou na partida passada contra o Belgrano, no finalzinho do primeiro tempo, né, e o Palmeiras informou que ele sofreu um entorse no joelho direito. A gente torce para que não seja nada de mais grave, não deve ter sido parecido com as 2 primeiras lesões, né, que foram questões de LCA, né, ele sofreu 2 lesões bem mais sérias, uma em cada joelho nos últimos 2 anos, agora parece, né, e a gente claro que torce para que seja uma lesão um pouco mais leve, mas o Palmeiras vai fazer ainda exames mais detalhados no Figueiredo assim que a delegação chegar em solo brasileiro, né? Então a gente vai aguardar as próximas informações, né, que devem vir nos próximos dias, e a gente vai atualizando vocês sobre a situação do Figueiredo. Mas fato é que ele foi desfalque na grande final, assim como o João Paulo, zagueiro, mas que vinha jogando como volante, inclusive seria, na minha opinião, o substituto do Figueiredo, pelo menos vinha indicando isso o Lucas Andrade nos últimos jogos, né? E aí o João Paulo foi expulso no finalzinho também contra o Belgrano. Então, sem Figueiredo e sem João Paulo, o técnico Lucas Andrade escalou ele, Gabriel Azevedo, na volância. Então o time ficou da seguinte maneira: o Aranha no gol, Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, na zaga Diogo ao lado do Robson. Vamos lá para o meio campo, Gabriel Azevedo jogando ali como um camisa 5 e liberando bastante os outros 2 meio campistas, que no caso Larson e Rafael Coutinho, e na frente o trio de ataque, Eric Belé, Luide e Riquelme Felipe.
Bom, e a verdade é que o Palmeiras foi melhor que o Flamengo, para mim, né, nos 90 minutos. Quero a opinião de vocês, inclusive, mas principalmente no segundo tempo, né? Na verdade, foi no segundo tempo que as coisas aconteceram, né? Tivemos os dois gols, teve bola na trave do lado do Flamengo, mas também vários ataques do lado do Palmeiras. E na primeira etapa, poucas chances mais efetivas de gols, assim, né? A gente pode destacar duas que foram, inclusive, do mesmo jogador, no caso o Luigi, ó, belo passe do Larsson para ele saiu em boas condições, mas parece que perdeu a passada ali, aí o Lucas, goleiro do Flamengo, acabou defendendo, e poucos minutos depois ele tenta, agora de fora da área, e essa bola passa muito perto, então foram duas principais chances, dá para dizer assim, do Verdão, principalmente nessa primeira etapa. Bom, e no segundo tempo, logo aos 2 minutos, olha o que aconteceu. Ó, o Palmeiras teve uma grande chance, mais um toque bom do Larsson, agora para o Gabriel Azevedo, chegou finalizando, tinha muita gente na frente dele, não conseguiu tirar. E aí vamos acelerar, ó, porque na sequência desse lance aí, olha que curioso, o Palmeiras quase faz um gol ali, mas acaba levando depois, porque o Shola, que é um nigeriano muito bom de bola por sinal, arranca, ganha do Diogo na corrida e acaba a bola, né, acaba sobrando ali para o centroavante Felipe Lima, que colocou para dentro. Esse foi o primeiro gol que o Palmeiras sofreu na Copa Libertadores Sub-20. Até então, nos outros 4 jogos que havíamos disputado, a baliza tinha sido zerada em todos ali, né? O Aranha ainda não havia sofrido gol na competição, sofre o primeiro exatamente nessa final contra a equipe carioca. Felipe Lima, ó, e inclusive guardem esse nome porque daqui a pouco, ó, vamos trazer já inclusive, porque na verdade foi no lance seguinte, então não tem muito o que fazer, ó. No lance seguinte, minutos depois, o Flamengo quase marca o segundo exatamente com o Felipe Lima. Toque por cobertura e ele conseguiu encobrir o Aranha, né? A bola caprichosamente toca no travessão. O Palmeiras levou muita sorte nesse lance. E falando em sorte, vamos trazer o gol do Eric Belé, porque claro que teve competência do nosso camisa 11, que cabeceou muito bem, ó, após um belo cruzamento do Arthur, mas a gente vai ver no replay com mais calma que a bola bate na trave, volta, bate nas costas do goleirão do Flamengo e entra. Então teve uma pequena dose de sorte aí o Eric Belé, até onde eu vi, o gol foi sim computado para ele, porque muita gente acaba colocando às vezes em lances como esse, classificando como um gol contra, mas o gol foi do Belé, né? Enfim, uma cabeçada muito bonita. Teve essa pequena dose de sorte que eu falei, mas o Belé marca, portanto, o seu segundo gol na Copa Libertadores Sub-20 e, como eu falei também agora há pouco, o 7º gol dele desde janeiro, é um dos principais jogadores desse Sub-20. Bom, e o técnico palmeirense Lucas Andrade, talvez aproveitando desse gol marcado pelo Belé e talvez uma empolgação do Palmeiras por conta do gol, ele esperou 4 minutinhos, o gol do Belé foi aos 11 e aos 15 ele tirou um volante, no caso o Gabriel Azevedo, e colocou o Heitor, que é um atacante, então tirou um camisa 5 e colocou um camisa 7, 11 ali, né, um atacante mesmo, mais de beirada, o Heitor. E o Heitor participou de lances importantes no segundo tempo, e é ele quem cruza essa bola aí, ó, e aí o Luigi consegue uma meia bicicleta, um lance mais acrobático aí, e o goleirão do Flamengo, Lucas Furtado, faz uma bela defesa. Já elogiei o goleiro do Flamengo aqui, vocês vão ver os pênaltis que ele pegou daqui a pouco. É um ótimo arqueiro para a gente ficar de olho até nos próximos anos em relação ao cenário nacional. E vocês viram que no caso ali o Lucas Furtado espalmou a bola para escanteio, né? E aí no escanteio o Palmeiras fez uma jogada ensaiada que já havia feito inclusive no jogo anterior contra o Belgrano da Argentina, um cruzamento na ocasião, né? O Gilberto cruzou, o Coutinho desviou no primeiro pau e o Heitor, que estava na segunda trave, conseguiu completar para o fundo do gol, mas o Heitor estava impedido, né? Estava em posição de impedimento. Agora, contra o Flamengo, o Verdão repetiu, inclusive com os mesmos personagens. O Gilberto cobrando escanteio, o Coutinho desviando de novo no primeiro pau, dessa vez até de maneira mais acrobática ali. E quem tá aqui é de novo, no segundo pau, de novo o Heitor. Só que dessa vez ele não conseguiu completar para dentro do gol, né? Ele bateu não, né? Cabeceou, deu um peixinho para fora. Então desperdiçou o gol, o Heitor, dá para dizer assim, né? Esse gol foi perdido, estava muito quase embaixo do gol ali, né? É gol que não se perde, mas enfim, estava já a partida se encaminhando para a reta final e aí o Palmeiras não conseguiu o gol do 2-1. Bom, o técnico Lucas Andrade fez poucas mexidas no segundo tempo, mais precisamente foram 3 mexidas só. Aos 15 já citei que ele tirou o Gabriel Azevedo e colocou o Heitor, e aí já na reta final do jogo ele fez outras 2. Aos 38 entrou o Sorriso para colocar uma fumacinha no final do jogo ali no lugar do Eric Belé, autor do gol. E a última mexida, a terceira mexida, aconteceu bem no final do jogo, já pensando nos pênaltis mesmo, né? O Wagner
entrou só para bater, saiu o Rafael Coutinho, e o curioso é que o Wagner desperdiçou a cobrança, foi quem abriu a série, né? E acabou desperdiçando. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os pênaltis para vocês. E também detalhe que o Wagner já tinha desperdiçado um pênalti na Copa Libertadores Sub-20 contra o Del Valle. Ele chegou a bater no tempo normal mesmo, bateu e o goleirão fez a defesa. E agora contra o Flamengo ele desperdiça novamente. Vamos lá então assistir as penalidades. Vocês vão ver que o Aranha foi muito bem e tivemos muitos pênaltis que, olha, não foram tão bem batidos assim, né? E o detalhe é que os dois atletas do Palmeiras que marcaram os gols, os dois únicos que balançaram as redes, foram o Gilberto e o Luigi, só que foram em dois chutes ali que o goleiro do Flamengo quase pega também. Então, assim, foi impressionante o desempenho dos dois goleiros, o Aranha pegando dois pênaltis, né? Mas o goleiro do Flamengo pegando dois também, porque tivemos um chute na trave do Larson, por exemplo, mas o goleiro do Flamengo pega dois e quase pega outros dois, né? Então foi uma atuação de gala dos dois goleiros, mas claro que muitos cobradores colaboraram para isso. Vamos dar uma olhadinha nos pênaltis. E como eu falei agora há pouco, quem abriu a série foi o Wagner, e o Lucas Furtado fez sua primeira defesa. O Wagner já tinha desperdiçado um pênalti na fase de grupos da Copa Libertadores Sub-20. Quem foi para a cobrança agora foi o Iago, capitão do Flamengo, e aí o Aranha, quem faz sua primeira defesa na série, deu até uma leve provocada na comemoração. Aí quem bate agora é o Gilberto, e o primeiro gol dessas cobranças de pênaltis finalmente sai, né? Gilberto, lateral direito do Palmeiras, quase que o Lucas Furtado pega novamente. Quem bate agora é o Fabiano, foi esquisito pra bola, né? Foi bem devagar, o Aranha foi no canto certo, fez nova defesa, só que dessa vez o camisa 1 palmeirense se adianta, ó. Tá com os dois pés à frente da linha. Então, o árbitro mandou voltar, um novo duelo entre Fabiano e Aranha. Portanto, dessa vez, o atleta do Flamengo mudou a forma de bater, mudou até o canto, mas o Aranha foi buscar novamente. Quem bate agora, vamos lá, o Larson. O Larson bate no canto direito do goleiro, o goleiro cai para o outro lado, mas a bola caprichosamente toca na trave. Vamos lá para mais um pênalti do Flamengo, Carbone, ó. Carbone foi o que melhor bateu até então, ó. Chute forte, alto, próximo ao ângulo, essa é indefensável para o Aranha. Agora o Heitor quem bate, ó, e o Lucas Furtado faz nova defesa, não bateu bem o camisa 19 do Palmeiras. Daniel Salles agora quem bate pelo lado do Flamengo, mais um que bate muito bem, sem chance nenhuma para o goleiro Aranha. Vamos lá para o Luigi, essa foi a cobrança mais inusitada, dá para dizer assim, né? O Luigi faz o gol, mas o Lucas Furtado chega a defender a cobrança. O Luigi comemora muito aí, ó, e o Lucas Furtado sabe que teve um baita azar, a gente vai ver no replay, que ele chega a fazer a defesa, ó, a bola volta, pega uma curva ali, né? Ele defende com a perna, ela volta e morre no fundo do gol. E aí, para fechar a série, o Guilherme, era só fazer, ele consegue converter e o Flamengo se torna bicampeão da Copa Libertadores Sub-20. Bom, tá então, Palmeiras vice-campeão da Copa Libertadores Sub-20, uma pena, né? Sempre triste quando a gente acaba caindo nos pênaltis. Esse era uma espécie de tira-teima contra o Flamengo, porque nos últimos anos Palmeiras e Flamengo vêm decidindo muitos títulos na base. Por exemplo, lá em 2022 teve a final da Copa do Brasil Sub-20 entre as duas equipes e o Palmeiras levou melhor nos pênaltis. A gente tinha o Kaique na época, lembra? Que era um baita pegador de pênaltis, e o Kaique tá emprestado, né, para um time de Portugal. E ainda pertence ao Palmeiras, né? Antes que alguém pergunte, para mim é um baita goleiro. Na época foi muito importante. Um ano depois, 2023, teve mais uma final entre as duas equipes, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Tô falando só na categoria Sub-20 aqui. E aí, dessa vez, o Flamengo levou a melhor. E aí, tivemos esse tira-teima agora em 2025, numa competição gigante, que é a Libertadores da categoria. E aí, o Flamengo levando a melhor, mesmo com a gente tendo aí o Aranha no gol, que é um bom pegador de pênaltis. O goleiro dos caras foi ainda melhor e tivemos o desempenho que vocês viram de alguns batedores, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. Comenta que é sempre muito importante. Claro que na derrota é sempre mais difícil, muita gente de repente de cabeça quente, ainda mais também pelo que aconteceu com os profissionais, junta tudo, né? Mas comenta e desabafa aqui embaixo que eu vou responder tudo. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.